Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Christopher Porco. Nascido em 9 de julho de 83 em Del Mar, Nova York, Estados Unidos, Christopher Porco é o filho mais novo de Peter Porco e Joan Porco. O seu pai, Peter, atuava como advogado no setor de apelações em Albany e a sua mãe era uma fonoaudióloga que trabalhava em uma escola da comunidade local, ajudando crianças que tinham problemas de comunicação. O Chris também tinha um irmão mais velho chamado Jonathan. Não conseguimos localizar muitas informações sobre a sua infância e adolescência, apenas em algumas reportagens sobre o caso é dito que ele e o irmão se davam bem, a família toda se dava bem de um modo geral e nunca teve grandes problemas que pudessem ter influenciado o caráter do Chris, ou pelo menos, se isso acontecia, não se tornou público, uma vez que as pessoas da família evitam dar entrevistas. Apesar do Peter, o pai, ser advogado, eles não eram milionários, mas tinham uma vida confortável. E desde sempre, por serem pais que tiveram carreiras profissionais em suas vidas, eles se empenhavam para que os seus filhos seguissem trajetórias pelo menos parecidas. Sempre estudassem, se formassem e tivessem uma profissão com a qual poderiam viver o resto da vida. Eles faziam o que pudessem para que os filhos estivessem nos melhores colégios, para que quando crescessem, entrassem nas melhores faculdades, universidades. E após essas informações, o que a gente tem é que o filho mais velho, o Jonathan, acabou escolhendo seguir a carreira militar. Ele se alistou na Marinha, onde se deu muito bem, e na época dos fatos, ele era tripulante de um submarino nuclear, que é um tipo de submarino que normalmente fica submerso durante meses em ações militares, estudos militares, e que por isso acabam inclusive sendo meio que isolados do restante do mundo. O Peter e a Joan tinham muito orgulho dele porque, além dele ser um bom filho, ele tinha conseguido seguir uma carreira na vida. O foco dos pais, então, passou a ser agora o filho menor, o Chris, que até aquele momento tinha focado sua vida nos esportes, mais especificamente na natação. E em determinado momento da vida, ele começou a demonstrar interesse em algo diferente: veterinária. Para ajudar o filho a saber se era realmente essa profissão que ele queria seguir, o Peter, que na época trabalhava nessa divisão de apelações da corte de Nova York, tinha contato com algumas pessoas um tanto quanto influentes na cidade. Dentre essas pessoas, alguns juízes, que eram os mais influentes na verdade. Então, um juiz chamado Joseph Canizaro, amigo do Peter, soube que o filho dele, que na época tinha 16 anos, queria ser veterinário, então ele sugeriu que poderia falar com um amigo dele que era veterinário e tinha uma clínica em Glenmont, que era a cidade vizinha, para saber se ele não daria um emprego para o Chris lá, onde ele poderia ver como é o dia a dia de uma clínica veterinária e saber se é isso mesmo que ele queria para a vida dele. Assim foi feito. A princípio, o dono da clínica, um homem chamado John Kearney, não gostava muito de contratar adolescentes para trabalhar lá, porque ele diz que eles não tinham comprometimento com o trabalho. Mas como era um pedido de um amigo de longa data, próximo, e as indicações sobre o Chris eram boas, claro que foram feitas pelo pai, o que é questionável, mas o Peter era amigo de confiança do Joseph, que disse: se o Peter está falando que o filho dele é um bom garoto, eu acredito e você também pode confiar. Sendo assim, o John, dono da clínica, aceitou admitir o Chris como seu funcionário. Para a surpresa do John, o Chris era um ótimo funcionário de fato. Ele chegava sempre no horário, fazia suas tarefas, sempre se mostrava disposto a aprender e disposto no trabalho. Bem diferente do que ele imaginava que aconteceria. O Chris realmente gostava muito de trabalhar nessa clínica, tanto que o que era para ser um trabalho como aprendiz, algo como uma pequena experiência, temporário, acabou se tornando o seu trabalho fixo, pois ele continuou trabalhando nesse local por alguns anos, inclusive depois de ter os seus gostos mudados. Porque ele gostava do seu dia a dia lá na clínica, mas ele queria alcançar novos voos, tinha novos projetos. Em determinado momento, ele queria seguir outra carreira, a de engenheiro biomédico,
que é quem atua em empresas de tecnologia voltadas para a saúde, além da área de engenharia clínica, informática médica e desenvolvimento de produtos para esses fins médicos. Tanto que ao terminar o colegial, ele se inscreveu em algumas faculdades que tinham esse curso, e como ele ia bem na escola, suas notas poderiam ajudá-lo a conseguir uma bolsa de estudos, e em uma das faculdades onde ele conseguiu desconto foi a Universidade de Rochester, que é uma das mais famosas e bem conceituadas no mundo. Então, vendo seu filho empenhado em estudar, os seus pais concordaram em pagar o que precisava para ele estudar lá, já que não seria o valor integral, e também ajudariam a custear a estadia dele nos dormitórios da universidade, já que ela ficava longe de onde os seus pais moravam. Existe agora um ponto que seria crucial nessa história, que é saber o porquê o comportamento do Chris de repente mudou, mas não se sabe exatamente. Esse acontecimento que fez que o bom garoto se tornasse uma pessoa diferente, que não gostava de ser quem era e principalmente passou a tentar fingir ser outra pessoa, mais especificamente, que queria que as pessoas achassem que ele era rico. Para alguns é um efeito colateral de ele estar em uma das faculdades que é conhecida como uma das melhores do mundo, que não é barata, então normalmente quem estuda lá tem um poder aquisitivo maior, e essas pessoas têm uma rotina de vida que era incompatível financeiramente com a de muita gente, inclusive com a do Chris. Mas ser um desses ricos é o que possivelmente faria o Chris se enturmar com os outros alunos. Afinal, ele morava nos dormitórios da universidade, então ele convivia praticamente 24 horas com essas pessoas que podiam gastar bem, digamos assim. E ele, como eu falei, não era pobre, mas também não era milionário, então ele talvez tentasse buscar a aprovação dessas pessoas, dos outros alunos, através de ostentar o que não tinha, e tinha medo da reprovação deles se eles soubessem que ele era bolsista e não era da alta sociedade, digamos assim. Então isso não é claramente dito, o que teve influência na mudança de comportamento dele, mas é isso que é levantado, essa possibilidade de ser a necessidade de aceitação. Então ele passou a fingir ser alguém que não era, e como resultado desse fingimento, o Chris acabou inventando uma história para os outros alunos, dizendo que a sua avó era uma rica proprietária de terras, possuía grande parte das terras do condado de Fairfield, em Connecticut, e por isso ele tinha um elevado padrão de vida, como aqueles à sua volta na faculdade. Mas ninguém imaginava que era tudo mentira dele. Então ele acompanhava os outros alunos em tudo, gastava o dinheiro que tinha, o cartão de crédito, fazia compras que não podia e nem precisava, só que uma hora essas contas iriam chegar. Alguém precisava pagar por isso. E quando chegavam, não ia para ele na universidade, iam para casa dos pais dele, que recebiam aquilo e logo entravam em contato com o Chris para saber por que ele estava tendo tantos gastos além da universidade. O certo seria a alimentação, os gastos básicos de alguém que está estudando, e aquele cartão de crédito que estava com ele, que era um cartão adicional, era para ser usado em uma situação de emergência, e não como ele havia gastado todo aquele período. Mas isso acabava passando, era um garoto jovem e os pais acabavam dando bronca nele por esses fatos, mas pagavam as contas e no mês seguinte ele acabava fazendo mais uma vez. Para piorar a situação, além do dinheiro gasto com o filho, a casa dos pais do Chris foi furtada. Quem entrou lá acabou levando alguns computadores, notebooks, coisas eletrônicas de valor, ou seja, era mais um gasto para a família ter que cobrir, e ainda precisavam gastar mais colocando sistema de segurança, de alarme na casa para tentar evitar novos furtos. Aliado a isso, outra coisa aconteceu. Até esse momento, o Chris até que ia bem nas aulas, mantinha as notas para garantir o desconto na universidade, só que em determinado momento isso também mudou. Ele passou a não ter mais notas suficientes para poder continuar estudando lá como bolsista. Ele passou a não ser mais interessante para a faculdade. Os seus pais ficaram sabendo que ele não estava mais atingindo a média que ele precisava e que logo ele teria que sair da universidade onde estudava se não pagasse o valor integral. E isso foi realmente alarmante para o Peter e a Joan, porque eles não entendiam o que tinha acontecido, já que o Chris sempre foi bem na escola e sempre teve notas boas. Quando o pai chegou a reclamar com o Chris, ele inventou uma desculpa. Disse que a universidade havia cometido um erro na emissão das suas notas, mas que ele já tinha reclamado e que o mínimo que ele tinha tirado era um B, e que logo eles iriam corrigir esse problema.
O que o pai dele não sabia é que ele já havia perdido a bolsa. Era só mais uma mentira dele tudo isso, e já tinha recebido inclusive o pedido para se retirar da universidade, caso não pagasse o valor integral. Foi aí que, continuando a mentir, o Chris entrou em contato com seu pai por e-mail pedindo alguns dados de documentos dele e da mãe dele, porque segundo ele, a faculdade tinha acabado de corrigir aquele problema das notas e precisava dessas informações, desses dados, para poder preencher a papelada dele da bolsa de desconto para o próximo semestre. Então, esses documentos e renda familiar eram necessários. Achando que era verdade, o pai passou os seus dados e da sua esposa, e o que ele não sabia é que, na verdade, o Chris usaria essas informações para outra coisa. Ele pegou toda essa documentação e fez um empréstimo bancário de $30 mil, que era o que ele precisava para pagar o valor integral da faculdade naquele semestre, e assim poder voltar a estudar lá. Não bastasse isso, ele financiou um Jeep no nome do pai dele, assim ele podia voltar também a ostentar uma vida que não tinha para os seus amigos. Não se sabe se era para se sentir aceito socialmente ou o que exatamente foi o início disso, como eu falei antes, até porque as informações que se tem são emitidas pela polícia e por quem conhecia ele, já que a família nunca deu muitas entrevistas. Mas o Chris conseguiu o que ele queria, pelo menos durante um tempo. Ele inclusive, ironicamente, mudou de curso na universidade, ele agora estava cursando economia. Mas, em um momento, novamente, essas contas seriam cobradas. E a cobrança, mais uma vez, chegaria para os pais. Assim que os pais dele souberam o que ele fez, o Peter começou a tentar falar com ele por telefone e o Chris não atendia mais as ligações. Outra coisa ainda aconteceu quase que no mesmo tempo. O irmão dele, o Jonathan, foi notificado pelo eBay por violações na sua conta de venda de produtos, porque supostamente a conta dele tinha o mesmo endereço de correspondência de um outro vendedor do eBay que não havia entregado o que vendeu. Sem saber do que se tratava, ele também falou com seus pais para eles tentarem descobrir o que tinha acontecido e verificou-se que esse vendedor com o mesmo endereço era o Chris, que tinha aplicado golpes em compradores no eBay. Sem conseguir falar com o filho por dias, o Peter e a Joan enviaram então e-mails ao Chris, indignados com o que ele fez, mas ainda assim dispostos a conversar sobre o ocorrido, e de qualquer forma, eles não iriam e nem tinham como custear todos os gastos dele mais. Cortaram então o cartão de crédito e o pai disse que ele tinha atingido o limite, falsificando inclusive a sua assinatura para fazer um empréstimo de 30 mil e um financiamento de um veículo. E que caso ele aprontasse outra, teria que denunciá-lo para se isentar do pagamento daquelas contas que eram na verdade uma fraude. Mas ainda assim, dizia que os seus pais o amavam, mas que queriam entender o que estava acontecendo e dispostos a conversar para tentar se entender. Quando foi em 15 de novembro de 2004, uma tragédia aconteceu na família. Naquele dia, Peter não apareceu no trabalho. Ninguém do seu escritório tinha conseguido se comunicar com ele por telefone para saber se estava tudo bem. Todo mundo achou estranho, já que o Peter nunca faltava, sequer chegava atrasado, e mandaram então um oficial do escritório, da corte onde ele trabalhava, para checar se estava tudo ok. Chegando na casa do Peter e a Joan, esse oficial viu que algo estava errado. Na porta da frente, que estava entreaberta, havia uma chave na fechadura suja de sangue. Quando ele empurrou devagar a porta, ele viu pingos de sangue no chão e logo mais à frente estava o corpo do Peter. Ele estava morto com a cabeça desfigurada. Assustado, o oficial então procurou pela Joan no andar de cima e a viu na cama também com a cabeça desfigurada. Imediatamente ele avisou a polícia e chamou uma ambulância, já que a Joan ainda respirava. Quando a polícia chegou, descobriu-se que, durante a madrugada, a casa do Peter e da Joan foi mais uma vez invadida. Mas dessa vez não foi um furto, e sim assassinato. Enquanto dormia, Peter Porco recebeu 16 machadadas na cabeça e sua esposa Joan recebeu 3 também na cabeça. Mas milagrosamente ela estava viva e ao lado dela havia a arma do crime, um machado. Ainda existe uma coisa que é realmente curiosa nesse caso. Eu falei que os dois foram atacados na cama enquanto dormiam, mas então por que o corpo do Peter estava no andar de baixo da casa, perto da porta da entrada? Ele foi arrastado até lá? Não. Investigações concluíram que ele foi andando até lá e morreu já lá embaixo.
O que parece estranho já, mas fica ainda mais estranho quando conclui-se que, mesmo após tomar as machadadas na cabeça, pela manhã o Peter se levantou, colocou uma blusa, preparou seu café da manhã, foi até a frente da casa, pegou seu jornal. Nesse momento a porta fechou atrás dele e se trancou por dentro. Ele então pegou uma chave reserva que estava dentro de um vaso de planta ali perto da entrada, abriu a porta e depois de entrar ele caiu morto no chão. Praticamente ele andou morto-vivo durante algum tempo. Mas como isso é possível? Quem o examinou explica que as machadadas na cabeça atingiram a parte superficial do seu cérebro, responsável pela linguagem, pensamento e raciocínio. Já a parte do cérebro responsável pelos seus instintos primitivos e hábitos do dia a dia não foi atingida. Sendo assim, é mais ou menos, de uma forma simplificada, como se o corpo dele não tivesse percebido que ele estava morto. Investigando a casa, alguns indícios apontavam que o criminoso deveria ser alguém que a família conhecia, ou que já tinha algum acesso ao local, uma vez que nada foi arrombado, nenhuma porta foi forçada e nada foi roubado também, fora que o sistema de segurança tinha sido quebrado, mas posteriormente descobriu-se que antes de ser quebrado, ele tinha sido desarmado com a senha. As linhas telefônicas foram cortadas e durante a noite nenhum vizinho ouviu latidos do cachorro da família, indicando mais uma vez que não era alguém estranho que entrou ali, mas alguém que inclusive tinha contato com o cachorro. Sendo assim, a Joan, apesar dos 3 golpes na cabeça e ter parte do rosto desfigurado e um dos olhos perdidos, ainda viva no hospital depois de algum tempo, ela recebeu a visita de um investigador da polícia que também era amigo da família, já que o Peter atuava como advogado. Lá, ele percebeu que, apesar de não conseguir falar, ela estava lúcida, entendia o que falavam com ela e perguntou se ela conhecia quem tinha feito isso com eles. E ela balançou a cabeça dizendo que sim. Ele perguntou se tinha sido o Jonathan, o filho mais velho, e ela disse que não. Ele perguntou se foi o Christopher, e ela disse que sim, mais uma vez. Logo, a polícia encaixou as evidências e foi atrás do Chris, que ao ser questionado pela polícia, disse que não sabia de nada o que tinha acontecido e que inclusive tinha passado a noite no campus da universidade. Apesar da informação que a Joan tinha dito que era o Chris, o autor do crime, nenhuma digital dele foi encontrada na cena do crime, nenhum rastro de DNA referente àquela noite foi localizado. Como se ele realmente não tivesse passado por ali aquela noite ou tivesse tomado o cuidado de não deixar um rastro. Com a afirmação de que ele passou a noite no campus, a polícia resolveu checar e descobriu que ele havia mentido, pois câmeras de segurança viram seu Jeep amarelo sair do estacionamento do campus, indo em direção à estrada. Mais de uma câmera possuíam imagens de um Jeep amarelo no trajeto até a casa do Peter e da Joan. Porém, não se via a placa e nem o motorista. E na cidade existem vários Jeeps amarelos, por incrível que pareça. Então a perícia precisaria de um trabalho mais minucioso se quisesse de alguma forma conseguir ligar o Chris ao crime, porque aparentemente ele tinha pensado em como se livrar disso. Nessa investigação, a polícia acabou descobrindo as fraudes por dinheiro que ele tinha feito em nome dos pais, descobriu que a conta dele no eBay tinha sido bloqueada porque ele tinha vendido notebooks para mais de uma pessoa e havia entregado apenas alguns desses notebooks. E esses notebooks eram os que tinham sido roubados na casa dos seus pais, ou seja, ele mesmo tinha furtado a casa dos pais para poder vender esses produtos. E ainda descobriu que os seus pais tinham seguros de vida, onde se eles morressem, os herdeiros ficariam com cerca de $1 milhão desse seguro. E para a polícia, devido ao histórico do Chris, isso já era uma motivação bem aceita como explicação para o crime. Mas seriam necessárias mais provas, isso porque, curiosamente, ao se recuperar do ataque, a Joan, que teve o seu rosto reconstruído, voltou atrás e passou a negar que o seu filho Chris era a pessoa que os atacou. Não se sabe se ela fez isso por não ter certeza, ou antes ela tinha dito porque pensou que ia morrer, ou se ela tinha certeza e agora simplesmente passou a negar para proteger o filho. Mas isso só obrigou a polícia a investigar ainda mais a fundo, já que eles tinham a imagem do Jeep amarelo pelo caminho, mas não podiam dizer que era o Chris quem dirigia. O carro pôde ser identificado como o dele não pela placa, mas pela posição e formatos de adesivos colocados em pontos específicos no carro dele. Seria um na lateral e um no step, que fica atrás do carro.
Mas como fazer para identificar o motorista? O carro foi visto em um pedágio, mas quem fez a cobrança só lembrava do carro amarelo e não da cara do motorista. Então rolava toda essa investigação enquanto a Joan estava no hospital e sem ter onde ficar, já que ele não ia mais para a universidade depois que a fraude foi descoberta. O Chris e o cachorro da família tinham sido inclusive acolhidos pelos donos daquela clínica veterinária que ele trabalhou durante algum tempo, que confiava nele, e inclusive quando essas verificações aconteciam, ele trabalhava lá ainda normalmente. E isso também já mostrou algo estranho, uma vez que ele não parecia abalado com o que tinha acontecido. Quando saiu do hospital, a mãe dele vivia com ele e o acompanhava em tudo, inclusive levantou dinheiro, $250 mil, para pagar a fiança para que o Chris aguardasse todo esse processo do inquérito em liberdade. E não só ela, mas outros amigos da família não acreditavam que o Chris era o culpado porque não conheciam esse lado dele. Nem imaginavam a questão da ostentação que ele fazia na escola, das fraudes, não conseguiam associar tudo isso à mesma pessoa. Mas o que o Chris não imaginava é que a polícia iria encontrar uma prova de que ele era o motorista do carro que passou pelo pedágio aquela noite. No Jeep foi encontrado um ticket do pedágio e, para não poder alegar que outro motorista tinha deixado o ticket no carro dele, antes de dizer para ele que tinha encontrado esse ticket, a polícia fez um exame de DNA no ticket para descobrir algum rastro de pele ou suor que contivesse o DNA do Chris, para provar quem tocou naquele papel. E foi um trabalho tão minucioso que a polícia conseguiu de fato identificar que aquele papel tinha sido pego pelo Chris e guardado por ele ali dentro do carro. Uma digital dele também foi posteriormente encontrada na caixa quebrada do local onde se desligava o alarme da casa, e um vizinho disse ter visto sim um Jeep amarelo parado na frente da casa do Peter e da Joan, e ele tinha certeza que aquele era o carro do filho deles, o Chris. Um ano depois, com todas essas investigações concluídas, em novembro de 2005, Christopher Porco foi finalmente acusado formalmente de assassinato e tentativa de homicídio. O Chris foi considerado sociopata e culpado dos crimes, sendo sentenciado a uma pena de pelo menos 50 anos na prisão, até essa pena poder ser revista. A sua mãe, Joan, ainda hoje insiste que o filho é inocente. Houve inclusive uma teoria levantada de que na verdade um tio do Chris, que estava preso por envolvimento com a máfia local, seria o culpado pelos crimes, só que na época ele já estava preso e a polícia disse que ele nunca entregou ninguém da máfia e nunca colaborou com as investigações do crime dele, então não tinha como ele ter alguma ligação com essa história. O Christopher, o menino que queria ostentar a riqueza que não tinha, roubou, fraudou, invadiu a casa da sua família, atacou sua mãe e ainda matou seu pai com machadadas. Chris Porco é uma das pessoas com mentes diabólicas.